últimos anos, a Assembleia vive uma relação de harmonia e independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude me representa. Nesse tempo, a Assembleia ajudou dezenas de instituições, oferecendo apoio para muitas pessoas carentes. Essa atitude também me representa. A Alba vive um novo tempo, mais independente, produtiva e humana com a Assembleia de Carinho, Assembleia Legislativa da Bahia. Me representa. Agora é lei. É garantido à mulher presa, gestante ou puérpera tratamento humanitário antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério. Caberá ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. O Senado votou. Agora é lei. Rádio Alba. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto, o nosso programa da Ordem dos Advogados do Brasil. A Assembleia vive uma relação de harmonia e independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude... Pronto, vou parar aqui porque deu um BO aqui. Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Direito ao Ponto, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, em parceria com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Fomentar reflexões práticas e colaborativas para o fortalecimento da advocacia e da governança. Esse foi o objetivo do evento Governança, Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários realizados pela OAB no mês de setembro. O espaço ampliou o diálogo e a troca de experiências sobre desafios contemporâneos relacionados à governança corporativa, à prevenção à lavagem de dinheiro e aos crimes tributários. Para aumentar ainda mais este debate e trazê-lo à população baiana, que convidamos aqui nos nossos estúdios a presidenta da Comissão Especial, ou melhor, presidente da Comissão Especial de Compliance da OAB Bahia, Dr. Hugo Alencar, doutora Cíntia Possídio ou Posídio? Possídio, com dois S. Possídio, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário, presidenta da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Bahia, e Dr. Gustavo Ribeiro, presidente da Comissão Especial de Ciências Criminais da OAB Bahia. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que anda a nossa advocacia? Como eu sempre pergunto, de mal a pior, de bem a melhor. Como é que está a doutora? Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Ganem. A advocacia vai sempre bem, né? A gente tem uma luta diária, inglória, difícil, mas a verdade é que quando a gente escolhe esse caminho, a gente escolhe por amor. E esse é o meu caso, que estou há 27 anos já na advocacia. Não parece. Para mim, você parecia jovem advocacia. Jovem na idade, em tudo. Estou enganando bem. Muito, se está enganando muito bem. E aí, doutores, como é que estão? Tudo bem? Como é que tem passado? Tudo bem com vocês? A advocacia é uma luta árdua, né? Doutora Cintia, vou falar. Não é o tal do sacerdócio, que eu tenho pavor disso. Eu ouvi isso na faculdade de 5 anos. Eu acho que assim, é uma luta grande para buscar o mínimo. Muitas vezes a gente busca só a lei. É tão difícil pedir só a lei. Devia ser a prática. Mas quem é apaixonado, como a doutora Cíntia, eu sou também, o grande amigo Hugo está aqui, a gente faz isso com prazer, com alegria, a gente se dedica, a gente perde noite, vira, trabalha apaixonado para buscar sempre o melhor. E eu acho que é isso que faz a advocacia ser algo diferenciado. Doutor. Bom dia a todos. Eu, hoje em dia, milito numa área da advocacia que é relativamente nova para os padrões brasileiros, né, que é a área de compliance, e ao mesmo tempo que é também uma luta diária, uma luta árdua, também é uma área que as pessoas costumam trabalhar com bastante vocação, assim, você trabalhar com a prevenção de desvios de conduta, você trabalhar com a implementação da ética e da integridade, também a gente percebe, na minha área de atuação, pessoas muito vocacionadas e muito felizes de estarem atuando nessa área. Então, a gente equilibra a luta com a realização também nas nossas profissões. A gente está falando sobre um evento que foi feito em setembro, e eu estava lendo aqui no meu rascunho, na minha pesca,
que foi uma rodada sobre governança, lavagem de dinheiro e crimes tributários. Você sabe que quando a gente fala, uma das coisas que esse programa se propõe, desde o começo dele, é tirar essa coisa acadêmica e trazer muito mais para o campo popular. Principalmente porque alunos e alunas de faculdade que nos ouvem e nos assistem não tem essa vivência do dia a dia com esse linguajar tecnocrata que a advocacia propõe. Essa coisa rebuscada, que eu tenho pavor, inclusive. Mas falando efetivamente sobre lavagem de dinheiro, o conceito de lavagem de dinheiro, que é, assim, acho que até tese de prova. O que a gente poderia dizer sobre o que é lavagem de dinheiro, no seu conceito? Vamos lá. A lavagem de dinheiro tem passado por uma grande discussão, porque o conceito legal muitas vezes não é aplicado. É uma coisa, inclusive, que eu tenho pesquisado muito, tenho buscado esclarecer e estudar. A lavagem de dinheiro seria, se a gente fosse analisar o que a lei diz, a tentativa ou a reinserção no mercado de proveitos econômicos de crimes ou infrações penais de qualquer natureza, e reinseri-los de forma aparentemente ilícita. Tá? São proveitos econômicos, bens ativos, valores que têm uma natureza ilícita, porque decorre de uma infração penal, e são reinseridos no mercado de forma aparentemente ilícita. O grande problema que a gente tem hoje, inclusive na jurisprudência, é que apesar da lei dizer isso, tem existido um movimento de se ampliar o que é lavagem de dinheiro para condutas que não são lavagem de dinheiro, o que gera muita segurança jurídica, além de também, isso é uma coisa que tem no mundo todo, é um movimento mundial, norteado pelo GAFI, pelo Banco Mundial, de querer, inclusive, imputar a quem é investigado o ônus de provar que não cometeu lavagem. Então, a gente vive uma fase de grande insegurança, de excesso punitivo, que a gente precisa refletir e buscar, como disse no início, né? Cumprir só a lei. Muitas vezes a gente quer buscar só o que a lei diz, a gente tem dificuldade disso, especialmente na jurisprudência. Mais alguma complementação? Pode ficar à vontade, viu? Aqui é um grande bate-papo, por favor, viu? Complementando o que o Gustavo disse, então, a gente na área do compliance, a gente vê as empresas cada vez mais sendo estimuladas e até exigidas a provar previamente que tem procedimentos para evitar a lavagem de dinheiro, né? Então, a depender do segmento da atividade comercial, negocial de uma empresa, ela é obrigada a mostrar que tem uma política de prevenção de lavagem de dinheiro, que ela tem procedimentos para conhecer fornecedores, conhecer seus clientes e, a depender da área de atuação, também são exigências muito pesadas que, dependendo do porte e do tamanho da empresa, ela não consegue cumprir e pode ser penalizada por isso. Dentro dessa linha do que o Dr. Gustavo e o Dr. Hugo comentaram, é importante que a gente situe os crimes tributários nessa intersecção com o crime de lavagem de dinheiro. Essa é uma grande dificuldade, porque definir o que é crime tributário, o que é infração penal para fins de criminalização de um outro tipo penal, que é a lavagem de dinheiro, é muito difícil e é uma luta que se trava desde o ano de 2012, quando a lei de lavagem ela sofreu uma ampliação, não se tem mais um rol taxativo do tipo de infração penal que conduz a uma lavagem de dinheiro, a partir do que os crimes tributários passaram a ser muito visados para este fim. Tudo virou muito crime tributário e lavagem de dinheiro, de forma mais ampla. Isso, é como se fosse sempre possível se falar em um antecedente de lavagem de dinheiro vinculado a um crime tributário, e que é uma questão que se precisa muito separar. O que acontece? Em relação a isso, doutora Cintia, eu acho que tem um questionamento muito grande sobre até a questão da natureza do tributo, se o crime tributário poderia ensejar lavagem de dinheiro. Isso. Porque o tributo não é um ganho efetivo que se tem. Assim, tem algumas questões tributárias aí que a senhora saberia explicar melhor, que fundamentam essa dificuldade. E a grande questão, que quando a gente observa, até a própria criminalização da lavagem, quando começou lá em 1986, nos Estados Unidos, e todo o movimento que a gente tem hoje, que é norteado pelo GAFI, de cada vez mais ampliar. Sim. Primeiro começou criminalizando a lavagem, porque era um perigo mundial que nunca aconteceu. Que era uma crise financeira que ia acabar com o mundo, e todas as crises financeiras que tivemos foi por causa de má gestão de bancos, corrupção, outros crimes, e nunca teve uma crise mundial sobre lavagem de dinheiro. E aí você tem uma ampliação. Primeiro você criminaliza, depois você flexibiliza normas probatórias. E agora tem uma norma do GAFI, inclusive, que orienta, como tem na França, como tem na Índia e na Itália, a inversão do ônus da prova diretamente. Você tem assim, olha, fragiliza, então assim, começa a imputar ao investigado que prove que o seu bem é lícito. Ou seja, por exemplo, na Índia, o auditor fiscal notifica a pessoa, olha, você tem infração aqui tributária, seu patrimônio não está justificado, a pessoa tem todos os bens bloqueados.
Então, assim, você tem um movimento mundial, e aqui no Brasil você tem... O movimento é mundial. Mas é se eu entendi... É o GAFI junto com o G7. Mas é do contrário do que cabe a gente. Isso. A ônus da prova... Isso. De cada vez mais flexibilizar. E aí a grande preocupação é os crimes tributários, por exemplo. Para mim, crime tributário é uma tentativa do Estado de forçar uma cobrança. Não conseguiu uma execução tributária normal, o direito penal como um braço armado para estimular o pagamento. Tanto que o parcelamento do débito tributário, ele extingue o débito tributário. Então, assim, aí você tem esse crime tributário agora... Ele extingue o crime. E aí você paga o tributo, não tem mais o crime. Aí você tem um crime tributário combinado com lavagem e tudo vira lavagem. Qualquer tipo de não pagamento vira lavagem. Assim, essa ampliação que é assustadora. Porque a sociedade vive num período de medo. E aí o compliance que o Hugo faz, que assim, é algo tão importante, porque assim, ele vem antes, ele vem na prevenção. O doutor Assinte também, que é tributário, vem na prevenção ali, só chega pra gente com a dor de cabeça, de uma confusão, às vezes uma má gestão. O Hugo sabe explicar muito bem isso aí. Má gestão pode ser interpretada como lavagem, como não teve. Quantos casos a gente vê aí? Por exemplo, tem casos, por exemplo, que chegam ao ponto de pessoas serem condenadas por lavagem sem infração penal antecedente. Não pode ter existido, a pessoa não provou que nunca cometeu um crime na vida. Eu já vi julgado assim. Então a pessoa tem que, como não provou que não cometeu um crime, e tem um dinheiro... Pode ter existido algum crime durante a vida, a pessoa condenada por lavagem. Tem casos assim, e não é um só. Então assim, a gente vive um momento de grande preocupação, e essa discussão para mim foi extremamente importante, para a gente começar a refletir e a sociedade ser informada, né? Da importância de ter cautelas. Eu acho que o compliance se mostrou cada vez mais importante, o direito tributário também tem cada vez mais relevância, porque se o empresário não tiver cuidado, não é só um tributo não pago que ele vai ter um bloqueio de um bem. Ele pode responder um crime. Não tiver um cuidado de organização, de gestão, ele pode responder um crime, às vezes por questões que eram muito simples, que são muito simples, que não deveriam estar sendo adotadas ou interpretadas dessa forma, mas são. Então a gente tem que entender a realidade e se prevenir. Eu acho que o direito tributário e compliance conseguem fazer bem essa defesa. O direito tributário está se tornando o grande patinho feio da história. No bom sentido. Não sei se o patinho feio cabe no bom sentido, mas no bom sentido. Porque todo mundo hoje tem uma relação com o Estado em relação a tributos. E aí, baseado no que vocês estão falando, que eu sou aqui apenas o interlocutor dessa história. É mais ou menos o seguinte: se o empresário não entender que as regras de compliance dentro da empresa dele, as relações que eles têm, que existe dos setores da empresa dele, na coisa pública, não andarem de forma clara... É possível uma criminalização. Assim como se não tiver um bom trabalho tributário, é possível uma criminalização. Agora, é importante que a gente separe o joio do trigo. O crime tributário, quer dizer, a infração tributária, ela não necessariamente vai conduzir a uma infração penal passível de punição no campo criminal. O que se pretende é que a conduta de ocultação, a conduta de fraude praticada pelo contribuinte seja evitada. Então, a tendência de se criminalizar a infração penal tributária que decorre de fraude vem desta percepção de que é preciso separar o que é não pagamento de tributo do que é a expectativa ilegítima do contribuinte. Mas isso o contribuinte... De comprar nota fria, de basear as suas operações, lastrear suas operações em atividades ilícitas, que muitas vezes vai ter subjacente um crime tributário. Mas mais do que um crime tributário, vai ter um crime de lavagem de dinheiro, porque você tem uma operação, sim, que nasce ilícita, para que você misture operações lícitas com ilícitas e, eventualmente, você possa, sim, ter ali um crime de lavagem de dinheiro. Ficou algo muito mais complexo, né? Ficou muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí uma ponderação que eu faço, que eu vejo muito na minha área, acho que os colegas devem observar também, é que a gente vive num país muito diverso, né? Sim. É um país que você tem grandes empresas que têm setores de compliance altamente desenvolvidos e maduros, e tem empresas que a gente vai prestar consultoria que a gente chega e fala assim, comply o quê? Não tem ainda familiaridade com o termo, nem com o conceito. As pessoas não acreditam, né, doutor? Não é nem que não acreditem. Eu conheço vários empresários que me dizem, almoçando, que, mané, compliance, eu sempre resolvi do meu jeito.
Isso faz muito sentido. Isso é muito normal, viu? Isso faz muito sentido você pensar em pequenas empresas familiares em que Até quase grandes. todas as operações estão no domínio ali do dono. Então ele acha que sabe tudo que acontece e ele acha que ele tem o controle sobre tudo. Mas se a gente começa a pensar em estruturas societárias um pouquinho mais complexas, juntou 3, 4 sócios atuando em áreas diferentes da empresa, ali você já precisa de algumas práticas institucionalizadas para você proteger a reputação da empresa. Eu acho que tem muito empresário que confunde a proteção individual dele como empresário, que aí faz mais sentido falar em direito no crime, no direito penal, do que na reputação da empresa e na proteção desse bem. A gente tem um dado que pode ser até que eu não seja preciso, mais de 70% das empresas brasileiras não chegam à segunda geração. Quer dizer, tem uma geração que monta uma empresa, tem um domínio, quando vai para a segunda geração, essa empresa não consegue continuar existindo, justamente porque não se investe na institucionalização de práticas, não só de compliance, mas do operacional, para que essa empresa seja organizada. Então, assim, muitos empresários acham que tem o domínio sobre tudo e nem sempre tem. Deixa eu ir para o intervalo comercial. Eu estou precisando, meu diretor já está me posicionando aqui, que eu preciso ir para o intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco conversando mais sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. E vou dizer só um detalhe. Acho que tudo começou a se valer a partir da Odebrecht, a partir dos processos da Odebrecht. Mas vamos no intervalo, a gente volta a conversar sobre isso. Eu vou ao intervalo comercial, eu volto daqui a pouco com mais Direito ao Ponto aqui na sua TV Alba. Nos últimos anos, a Assembleia vive uma relação de harmonia e independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude me representa. Nesse tempo, a Assembleia ajudou dezenas de instituições, oferecendo apoio para muitas pessoas carentes. Essa atitude também me representa. A Alba vive um novo tempo, mais independente, produtiva e humana com a Assembleia de Carinho, Assembleia Legislativa da Bahia. Me representa. Com a Assembleia Legislativa da Bahia, os baianos têm transparência e informação na sala de casa e na palma da mão. A TV Alba tem programas próprios, sessões ao vivo, debate dos parlamentares e muito mais. Uma grande prestação de contas na TV aberta e fechada e na internet todos os dias para os baianos. Com a TV Alba, a Assembleia Legislativa se aproxima ainda mais da nossa gente. TV Alba, a TV da Assembleia Legislativa da Bahia. É do povo baiano. Estamos de volta aqui com o nosso Direito ao Ponto, seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba. O nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre governança, lavagem de dinheiro e crimes tributários e também sobre um evento que aconteceu no dia 25 de setembro, lá no Salvador Business, na Torre América, no Caminho das Árvores, falando sobre esse assunto. E eu dizia no intervalo do primeiro bloco sobre que compliance começou a ficar mais conhecido a partir da relação da Odebrecht com o sistema financeiro. Estou enganado? Acho que Cíntia falou assim, não, tem razão, é isso aí. É verdade. Eu acho assim, essa fala de Hugo é muito providencial, porque é muito comum que o empresário queira manter a forma de conduta de sempre, esquecendo que o mundo muda. E nós estamos numa quadra muito diferente da que houve na década de 70, quando a Odebrecht, por exemplo, se tornou a potência que se tornou. Então, os sistemas de controle, eles estão muito mais apurados. A sociedade está muito mais intolerante com a evasão fiscal, por exemplo, para falar da minha área. Então, a evasão fiscal, ela traz consequências para os cofres públicos e ela traz consequências sociais muito grandes. Então, a sociedade está atenta a tudo isso. Os clamores sociais forçam a mudança legislativa e nós precisamos estar antenados com isso. O compliance não é regra teórica, é algo que é muito importante de se analisar para que as empresas tenham perenidade, tenham governança efetiva e que lhe deem perspectiva de futuro. A gente está falando sobre a questão de crime tributário.
existe um aperfeiçoamento do crime tributário. E assim, eu vou fazer uma pergunta enquanto aluno, né? Me permite ser aluno ainda da faculdade, apesar de já ter saído faz uns 5 anos. O termo crime tipifica literalmente dentro do... Ou estou falando bobagem, porque vocês são experientes. Tipifica dentro do Código Penal crime, assim, por que não contravenção tributária? Eu estou na aula, tu pergunta, professor, por que crime? Por que não contravenção tributária? É porque, na verdade, isso se conecta exatamente com o que a gente falou no início. Quando você define uma infração tributária, você está querendo falar de um inadimplemento de um tributo. Então, você descumpriu uma obrigação acessória ou você esqueceu de fazer uma declaração do seu imposto de renda e, com isso, você vai ter uma consequência, uma sanção administrativa. Sim. O problema é quando você tem uma conduta deliberada, fraudulenta, de sonegar, de esconder do fisco aquilo que você deveria mostrar. Então, quando você faz isso, você incide num crime. Esse é o grande ponto. Então, o crime tributário, que está lá regulado na Lei 8.137 da década de 90, ele vem para dizer, para definir posições dos particulares e também de autoridades fiscais, fazendárias, que tipificam crimes tributários. Se você incorrer em alguma daquelas condutas, você está praticando um crime. É claro que para você definir o que é um crime, você precisa ter todo o iter procedimental da infração tributária para, ao final, na constituição definitiva deste crédito tributário, você conseguir identificar se verdadeiramente o crédito existe, se houve crime e, havendo crime, você vai ser oferecida denúncia para as instituições próprias. Eu tenho uma pergunta aqui dos meus colegas, meus antigos colegas de faculdade, e a pergunta que, inclusive, está aqui. Diferença entre governança e compliance. Regras de governança e regras de compliance dentro de uma empresa. Hoje em dia, assim, está muito parecido os dois termos, né? Assim, acabou. Um vai entrar em desuso, não é, Hugo? Não, assim, a gente vê governança como algo mais amplo, né? E o compliance como algo mais específico, digamos assim. Mas, em geral, é você estipular diretrizes e regras para que os princípios e valores de uma empresa sejam seguidos por todos, né? Então, você vai ter... exemplo de não burlar o fisco. Dos desvios de conduta que você não quer... crime tributário. Não, em geral, né? Assim, o compliance hoje ele está muito preocupado em fazer um programa que seja customizado à realidade daquela empresa, né? Então, assim, tem empresas em que o risco tributário vai estar muito evidente, muito claro, então você vai implementar políticas e procedimentos para mitigar esse risco de uma forma mais concreta. Tem outras empresas que o risco tributário não é o mais relevante, né? Você vai ter outros tipos de risco. Hoje o compliance tem se ocupado de muitas disciplinas, né? Assédio moral, assédio sexual, tá vindo para a área do compliance também. A questão da corrupção, se a empresa transaciona com o poder público, aí você vai ter um outro tipo de programa de compliance. Então, depende muito da realidade prática e concreta de cada empresa. Acabou englobando tudo, né? Compliance, sim. Compliance está englobando tudo. É uma prevenção de tudo. Um nome bonito para dizer assim, olha, na sua empresa é preciso que você veja tudo. A tradução literal desse termo em inglês é conformidade, né? No Brasil, a lei adotou o termo integridade, que também é um termo bastante amplo, mas eu acho que, assim, para o estudante entender, conformidade eu acho que é uma boa palavra, porque conformidade com a lei, conformidade com valores e princípios daquela empresa. Bacana. Você sabe que o estudante ele sai da faculdade entendendo muito pouco sobre regras de compliance. Sim. Principalmente, que é um daqueles assuntos, e eu falo sempre isso para os meus amigos diretores de faculdade, que é dado da mesma forma que se dá o Estatuto da Advocacia. É apenas um semestre, de uma forma bem en passant, no qual 99% da classe não comparece e só vai para a prova. E quando você sai para a vida, e que você percebe que tudo perpassa por isso, que virou uma regra básica da advocacia, é o compliance. E aí você percebe que você não sabe nada. E você vai passar os próximos 5 anos, enquanto jovem advogado ou advogada,
batendo cabeça para poder se estabelecer dentro daquele universo que você não conhece. É um termo que ficou tão disseminado que hoje a gente tem compliance tributário, né? Que é a atuação de doutor Hoje já a vida tem inteira compliance... de prevenção, né? O compliance penal também, que nada mais é do que a prevenção do... Tem um compliance tributário? Trabalhista, tem tudo. Tem o né? compliance trabalhista. Quer dizer, o compliance se tornou aquela regra de conformidade O compliance aplicável... é o gratidão. Né? Virou gratidão. Tudo é gratidão. É isso mesmo. O doutor Hugo está aí com uma gama enorme de Dr. temas Hugo para trabalhar. Tem um problema seríssimo, né? Porque tudo virou compliance. E aí, como eu falei, a depender da área de atuação de uma empresa, a gente vai precisar de parceiros, né? Da especialista tributária, do especialista em direito penal, para nos ajudar a criar as políticas e procedimentos para prevenir aqueles desvios de conduta. Eu tenho um grande amigo do direito tributário, doutora, que eu não posso deixar de citar, que é meu amigo Pedro Caymmi. Amigo de infância. Amigo de infância. Não sei se ele ainda usa aqueles ternos mal cortados que ele usava. Certamente ele já está em outra etapa. Está em outra etapa, eu soube que está mais bonitão. A esposa atual dele é quem escolhe as roupas, ele não deixa... Fernanda que diz, olha, não vai usar assim não. Vou mandar um beijo aqui para meu amigo Pedro, amigo de infância mesmo. E que falou nesse evento do dia 25. Ele esteve lá? Esteve lá, falou... Quem mais esteve lá no evento? Vamos falar um pouco sobre o evento. Estiveram a doutora Thaís Bandeira, doutor Carlos Frederico, doutor Pedro Caymmi. A presidente esteve presente? Pierre Paulo Bottini, que é um especialista em lavagem de São Paulo. Professor de São Paulo. A presidente Daniela Borges. A presidente Daniela Borges. Então deu casa cheia, né? Deu casa cheia. O evento foi muito... A OAB não me convidou, rapaz. Olha... Os ingressos se esgotaram. Se esgotaram? Foi. A auditório ali é pequeno, né? Porque 300 pessoas? Né? Não sei se chega tanto, mas não é tão pequeno, não. Você sabe, não, quando eu falo pequeno, assim, no sentido de que poderia ser algo maior. Você sabe que os eventos da OAB, eles têm sempre um quórum muito incisivo ali. Sim. Mas e muitas vezes vocês fazem num espaço pequeno que não dá para todo mundo. Pode falar uma coisa. Não dá para todo mundo. Assim, eu além da OAB, eu faço parte do Instituto. Sou o diretor do Instituto Paraná de Direito Processual Penal. Sim. Todo ano a gente faz nosso seminário. A gente fez um seminário, inclusive, agora em setembro. Tiveram 600 pessoas inscritas. Só que, assim, o que a gente tem visto dos eventos nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, é que mudou muito. Muita gente não se interessa mais em ir. Muita gente já não quer mais estar presente. Presencial. Eu, quando era estudante, eu queria fazer tudo. Eu estou ensinando esse semestre, cheguei a sortear a cortesia do seminário, a gente não foi. Então, assim, o interesse dos alunos já não é a mesma coisa, o interesse dos advogados já não é a mesma coisa. Então, assim, o mundo mudou muito. Pouca gente quer participar. Eu, pelo menos, tenho sentido isso nos eventos de direito criminal. Eu acho que não há uma ideia de não participação, mas há uma ideia de participação mais online. Por exemplo, a minha comissão é uma comissão enorme. É uma comissão que tem mais de 80 integrantes. E eu consigo fazer a reunião da comissão em uma sala de reunião grande, que cabem 15 pessoas, mas é uma sala de reunião que não haveria de comportar esse número tão grande de integrantes. Sim. Só que parte dessas pessoas está fazendo a reunião, participando da reunião de forma remota. Porque nós temos hoje esse privilégio. Eu tenho pavor de reuniões remotas. Bom, eu também prefiro a presencial, mas há pessoas que têm que conjugar, até porque no nosso caso, do trabalho da OAB, é um trabalho voluntário. Verdade. Então as pessoas estão conjugando com suas atividades profissionais. Eu acho que há um interesse, sim, das pessoas em participar, em dar a sua contribuição. Agora, também tem que botar o prato na mesa. Tem que então, botar o feijão, todo mundo arroz na está tentando conciliar as coisas, porque o mundo é muito frenético. É muito dinâmico. A gente está com um nível de informação e de dinamismo muito maior do que foi outrora. A comissão de vocês também tem essa quantidade de... Não. Acho que somos entre 20 e 30 integrantes só. Existe uma dificuldade... E a comissão? A minha também, entre 20 e 30. Tem uma dificuldade de trazer a advocacia para as comissões, né? Tem tanta dificuldade assim? Não acho que haja tanta dificuldade, não. A gente tem muitas comissões, né, na OAB, tem comissão... Eu acho que talvez exista até uma falta de conhecimento de muitos profissionais das comissões. A entrada, pelo menos nas nossas comissões, quem tiver interessado, ela é aberta, pode participar. A OAB não cria nenhum tipo de dificuldade para que as pessoas participem, a entrada é franca. Acho que falta um pouco até de disseminação
das existências das comissões e dos trabalhos que são realizados. A sua, a de Cíntia, é tranquila, né? Ela cada é muito, vez mais. Ela é muito desejada, as pessoas procuram muito ingressar até hoje eu tenho pedidos de pessoas querendo ingressar na comissão e como o Hugo falou, a gente está sempre muito aberto. Como eu disse, tributário é patinho feio do bom sentido, né? É como se disse a bola da vez, né? Falando de forma masculina e machista, né? A bola da vez ou a boneca da vez. Me permita também, acho que cabe. Porque todo mundo quer hoje tributário, você sai da faculdade, antigamente você sai da faculdade, você tinha 2 caminhos, trabalhista ou penalista. O civilista estava junto, um abraço para esse meu amigo civilista, minhas amigas também. Mas hoje quando você sai, você já não pensa mais em trabalhista, você pensa no tributário. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer tributário. Não sei se eu estou enganado falando uma bobagem aqui, mas eu acho que... Eu acho que o direito tributário, eu ouvi uma pessoa da comissão dizer assim, vamos fazer um jantar, e tem que ser um jantar num lugar muito interessante, porque os tributaristas são todos ricos. Eu acho que há uma necessidade de se melhorar essa realidade. A glamorização do direito tributário. Eu acho que... Mas os tributaristas são todos ricos. Né? Sabe o que eu enxergo? Assim, eu acho que o doutor Cíntia pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas nas últimas décadas, o Estado tem demandado mais, tem agido de forma mais dura com o contribuinte. O que valorizou o direito tributário, que exige mais tributaristas especializados. Pronto, bacana. Então, assim, eu acho que a ação do Estado mais invasiva, mais dura contra o contribuinte, tem demandado mais os especialistas. E por outro lado, sempre existiu uma ideia de que o tributarista era aquele que sabia matemática, que sabia fazer cálculo, que tinha afeição a cálculo, o que não é a realidade, porque o tributarista sempre está ladeado de um bom contador, de pessoas que são... De outros colegas de outras áreas. De outras áreas. Então, eu acho que talvez essa desmistificação tenha feito com que as pessoas estejam procurando mais a área tributária. Doutora Cíntia Possídio. A complexidade também da legislação, né? Foi ficando cada vez mais complexa, né? A reforma tributária pretende diminuir essa complexidade. Vamos Esperemos aguardar. que diminua, né? Eu quero agradecer a doutora Cíntia, eu quero agradecer ao doutor Gustavo, ao doutor Hugo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento da TV Alba. Eu vou ficar por aqui porque daqui a pouco nós estaremos na Rádio Alba, transmitindo pela Rádio Alba somente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Olha, nós voltamos no próximo episódio aqui na sua TV Alba. Continue nos acompanhando. A todos um grande abraço. Até um próximo programa. Tchau. www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia. A voz do Legislativo Baiano, agora para o Brasil e o mundo. Nos últimos anos, a Assembleia vive uma relação de harmonia e independência com outros poderes. Essa atitude me representa. Depois de anos, a Assembleia adotou medidas que beneficiam os servidores. Essa atitude me representa. Nesse tempo, a Assembleia ajudou dezenas de instituições, oferecendo apoio para muitas pessoas carentes. Essa atitude também me representa. A Alba vive um novo tempo, mais independente, produtiva e humana com a Assembleia de Carinho, Assembleia Legislativa da Bahia. Me representa. Com a Assembleia Legislativa da Bahia, os baianos têm transparência e informação na sala de casa e na palma da mão. A TV Alba tem programas próprios, sessões ao vivo, debate dos parlamentares e muito mais. Uma grande prestação de contas na TV aberta e fechada e na internet todos os dias para os baianos. Com a TV Alba, a Assembleia Legislativa se aproxima ainda mais da nossa gente. TV Alba, a TV da Assembleia Legislativa da Bahia. É do povo baiano.
comportamento. Precisa ter ações de comunicação, precisa ter um canal de denúncia. O compliance virou, só para para vocês entenderem, nós estamos no ar, viu? Mas, Que bom. esse bate-papo, mas é importantíssimo isso que você falou aí. Um programa de compliance hoje, a CGU tem feito um trabalho muito grande de orientação, né? É um conjunto de mecanismos, práticas e procedimentos para que você, primeiro, previna desvios de conduta, mas que você também detecte desvios de conduta e possa corrigir desvios de conduta, né? Então, a gente tem que ter o apoio da alta direção sempre, você precisa ter uma instância responsável pelo compliance, você precisa ter um mapeamento de risco, você precisa ter práticas, políticas e procedimentos que interajam com essa matriz de risco para você poder prevenir os desvios. Você precisa ter um canal de denúncia necessariamente aberto, independente, para que todo mundo possa fazer uma denúncia, seja de um crime tributário, seja de um ilícito penal, seja de um assédio moral, sexual. E aí, na medida que a gente coloca um canal de denúncia, o que mais aparece é essa parte comportamental, né? Sim. De assédio moral, assédio sexual, aparece muito nos canais de denúncia. Mas você precisa também de ações de treinamento, ações de comunicação. Outro dia no cliente a gente fez uma palestra sobre assédio moral e o que assim, ficou mais evidente foi, por exemplo, a prática de gestores mandarem mensagem de madrugada para o subordinado, né? Você que milita também na área trabalhista. Então, às vezes não é nem de má fé. O gestor mandou uma mensagem 2 da manhã para ele se livrar do esquecimento. Você olha amanhã de manhã. Mas se a pessoa olhou, já acabou com a vida. Você está domingo de noite em casa, recebe uma mensagem do gestor pedindo para fazer alguma coisa. Então, assim, e aí todo mundo convencionou, vamos parar de mandar mensagem fora do horário comercial e tal, porque isso o colaborador sente. Mas não basta aquele treinamento. Você precisa continuar fazendo ações de comunicação. É por isso que o WhatsApp criou você mandar para você mesmo. Exatamente. Você Mas pode mandar pra você isso que mesmo. o Hugo está falando é muito relevante por 2 aspectos. O primeiro é que o compliance gera um direcionamento para o próprio empresário. Ele consegue visualizar aquilo que antes era só uma prática corriqueira, decorrente da dinâmica de cada área, do RH, do setor de contabilidade, mas ele não tinha isso sistematizado. O compliance vai dar uma sistematização naquilo que é o seu propósito. E, por outro lado, ele vai servir como meios de prova na eventualidade de um auto de infração, na eventualidade de uma demanda judicial. Sim. Então, isso tudo revela... Eu tenho clientes multinacionais que precisaram revelar, por exemplo, os seus canais de comunicação como abertos, viáveis, para demonstrar que havia forma de você saber aquilo que estava sendo objeto de discussão e que foi tratado. Então, isso é muito importante. O compliance hoje é uma arma que, se o empresário souber utilizar bem, ele traz em seu favor. E para agregar nesse tema aqui, eu ia pensar no seguinte, assim, desde de mensalão, a gente trouxe aqui para o Brasil, de forma equivocada, de forma crítica, a teoria do domínio do fato, né? Foi uma teoria criada na Alemanha, que serve, na verdade, para limitar a responsabilidade, não para ampliar. A teoria do domínio do fato diz que só é realmente autor que tem o domínio real, fático, concreto, direto sobre aquela situação, que tem o poder de decidir em tempo real tudo. E aí, quando a gente viu todos esses crimes empresariais que tem a Lava Jato, mensalão, tudo, talvez em crimes tributários, você processa todos os sócios. É sócio ou é gestor, tem um domínio do fato. Não é assim. Quem é que tem a capacidade? Tem casos da Lava Jato, da Odebrecht, OS, que o diretor de comunicação respondeu por causa de construção. Então, assim, será que aquele diretor de comunicação, outro diretor de outra área, teria capacidade, primeiro, de ter capacidade de conhecer, de participar, de definir o resultado e assim de conhecer aquilo ali? Tipo assim, essa ampliação que existe hoje, o uso excessivo do direito penal, mostra como é importante cada vez mais ter um tributário bem feito, ter um compliance bem feito, uma gestão bem feita, porque uma desorganização pode gerar, sim, uma responsabilização criminal. Porque a justiça criminal, assim, o sistema de justiça criminal... Mas aí acaba não tá tendo que preocupado. as grandes empresas têm que ter um departamento jurídico multi, né? Multi e bem treinado, bem estabelecido. Porque, assim, uma má gestão, de fato, pode ser interpretada como um crime. E é totalmente diferente. Como dolo. Pois é, você quer ver uma coisa? A lei de crimes tributários tem lá diversas infrações. Algumas são
infrações contra o fisco, contra o fisco, contra a arrecadação, outros são contra a verdade, a fraude, o omitir, mas isso aí, quantas empresas tem hoje, estão em crise, que não conseguem pagar seus tributos? E aí o STJ simplifica, não. Quem não pagou há mais de um mês está reiterando, tem dolo. Peraí, vamos analisar qual é o caso concreto, vamos ver o que a empresa está passando, vamos ver qual é o momento daquela empresa, vamos ver o que tem de concreto, né? 2 meses de débito, tem dolo para praticar a sonegação. Não é assim. A senhora sabe muito bem que várias empresas passam por dificuldade. Claro. Ou até com a cobrança excessiva, quantos tributos são questionados posteriormente, isso muda, né? É porque o Estado, ele age muito mais pela ótica do que... arrecadatória. Pois é. Ele não entende que você possa estar passando por um problema. Ele ignora. Não, em verdade, falando de forma prática, se a gente entender na pena lá, a gente vai olhar e falar assim, não, 2 meses, o que é que diz a regra aí? Não, 2 meses é contraventor, é crime. Vamos acionar, acabou. Ou se no relatório de informação financeira do COAF tiver uma desconformidade entre o que você está declarando como receita e o que você verdadeiramente recebe, então vem aí um indício de apuração de um crime. E que aí tem uma diferença entre o ilícito penal e o ilícito civil e administrativo, né? Com certeza. Na lei anticorrupção, que é a lei 12846 de 2013, que é a lei que introduz esse conceito de compliance praticamente no Brasil, a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, não importa se teve dolo ou culpa, não importa se você sabia, se você não sabia, você tem que prevenir aquele ilícito. Mas isso não faz sentido no direito penal, que você precisa do dolo ou pelo menos da culpa, né? A culpa nos crimes que tem previsão culposa. Por exemplo, corrupção, você não tem que fazer uma corrupção culposa. Sim. Você precisaria demonstrar de fato o dolo. Dolo, conhecimento, o interesse, então assim, e aí quando você vai para a responsabilidade empresarial, os gestores, como é que você faz isso? Como é que você delimita quem fez o quê? E se você não tem um critério objetivo, um cuidado com isso, você acaba usando em excesso, colocando um monte de empresário aí, respondendo por crimes que não cometeram. E essa é a grande preocupação hoje de quem trabalha na área criminal. O excesso de punição, o avanço punitivo, a expansão do direito penal, a criminalização excessiva de condutas. Tem muita coisa que precisa ser revista. Você macula a imagem de uma pessoa em algo que não há certeza apenas pelo indício, mas indício não é crime. Lembre que na Lava Jato ficou famoso, né? Tenho convicção, mas não tenho provas. E nesse sentido, puxando o gancho que a doutora Cíntia falou, o compliance hoje, os nossos clientes, o nosso mantra é evidência. Não basta fazer, você tem que fazer e armazenar, guardar a evidência de que você fez. Então você não faz um treinamento hoje sem tirar foto, registro de filmagem, lista de presença. Você não faz uma reunião sem ata, porque lá na frente, seja por um órgão de fiscalização administrativo, seja por uma questão tributária ou penal, você precisa mostrar, olha, eu percorri meu caminho, eu fiz treinamento, eu fiz a política, eu apliquei, mas mesmo assim... Isso serve como prova? Serve como atenuação de culpabilidade. Exatamente. E aí tem uma coisa, Rapaz, na parte penal, horroroso. na parte penal, observe, tem uma questão aí da questão do princípio da confiança e da alegação. Você delega uma função, você confia, tem uma questão de responsabilidade penal aí. O gestor que fez tudo, que treinou, que fez, como é que ele pode ser imputado criminalmente para a prática de um crime, de um diretor que está abaixo dele, de um outro funcionário que está abaixo dele, de um gerente, se a pessoa que isoladamente, sozinha, fazer isso de tal forma a esconder da visão do gestor? Assim, muitas pessoas têm assim, porque a presunção o dono da empresa sabe tudo. O dono da empresa sabe tudo. Não tem como. Um cara que tem 100 funcionários vai saber como. Mas se ele adota práticas como essa de governança, de compliance, muito rígidas, muito rigorosas e com muita revelação das evidências, ele tem como provar. Isso. As chances dele aumentam consideravelmente. Aumenta muito. E na lei anticorrupção está previsto expressamente que é fator de diminuição de multa e de sanções, né? Você provar que você tem um programa de compliance. Para a empresa. Para a empresa. Mas no campo do ilícito administrativo e civil. Mas a parte penal, pessoal, isso aí é uma grande, digamos assim, ferramenta para evidenciar a ausência de culpa. A ausência de culpa. E assim, você ser inocentado. Perfeito. É uma grande diferença entre ser preso e não ser preso. Tem um caminho que todo mundo prefere não ser preso, ainda mais inocente, né? Ainda mais inocente, imagine. É o que... bom, enfim, não posso falar sobre essas coisas. Não posso tecer comentários a esse respeito. Olha, nós estamos conversando aqui, deixa eu botar meus óculos, senão eu não enxergo nada. Mas na rádio é tudo mais tranquilo, viu, doutora? Na televisão eu tenho que manter aquela pose de galã.
Mas no rádio, eu que sou um homem do rádio, que vim do rádio, que sou do rádio, no rádio a gente pode meio que ficar à vontade. Por isso que eu gosto de rádio. Que bom. Televisão você tem que manter aquela postura rígida. E a postura rígida é algo que... Eu sou um homem que vem de Rádio Metrópole. Então minha cultura é a cultura da conversa sempre muito informalidade. Muito. Que rende muito mais. Porque a curiosidade não está na fala. A curiosidade está na forma com que ela é proferida. Né? Por isso que normalmente eu digo aos meus entrevistados e entrevistadas que seja o mais natural possível. Porque isso gera o quê de curiosidade? Mas quando você acaba sendo muito doutoral, isso é igual mudar de canal. Se aquele programa é chato porque a resposta é muito rebuscada, você vai... É isso mesmo. Dar mudar de canal. E nesse caso aqui, volto a dizer o que a gente disse na TV, o nosso intuito é facilitar o direito, porque as pessoas não conhecem o direito. As pessoas não sabem. Gane, mas as pessoas conhecem a advocacia. Elas sabem que elas precisam do advogado e da advogada. Mas conhecer sobre o fato, entender o que é o direito, o que lhe cabe, a pessoa só sabe dizer assim, são os meus direitos. E quais são os seus direitos? Baseados na sua premissa dos seus direitos. E nós desde que estamos aqui há 4, 5 anos, a nossa ideia sempre foi essa, desmistificar o direito. Sair do juridiquês, eu tenho pavor, desde a faculdade. Você sabe que... Desculpa, pode falar. Não, de maneira alguma. Não, eu só ia complementar dizendo que isso é o que dá a possibilidade das pessoas exercerem a sua cidadania, né? Conhecer os seus direitos de forma muito objetiva e clara para poder exercer a sua cidadania com inteireza, com dignidade. Verdade, porque senão você vai ficar sempre... Você é um... É. Por isso, é que uma muitas massa vezes, de manobra. por isso que muitas vezes a advocacia ela é apontada pela população que não sabe o que acontece e acha que a advocacia pegou a pontinha e levou. O criminalista é o advogado do bandido, a pior espécie que tem. Na verdade, a gente defende direitos para evitar que mais injustiças sejam repetidas. Como diria meu professor Marcos Melo. Sim, grande mestre. Advogado do bandido não, advogado do suspeito, só vai ser bandido. Não, é porque assim, é o que a população disse. Só que assim, se você observa a luta do advogado criminalista é o quê? Buscar decisões que de mais conformidade com a lei possível. Claro. O que é que isso implica? Repetição de decisões que vão estar prevenindo os direitos dos inocentes. E que os culpados sejam punidos com pena justa. Não é que é bandido. Não é que é bandido, não é que é criminoso. Pode até ser uma pessoa criminosa. Mas será que é criminoso porque ele furtou, ele tem que ficar 20 anos na prisão, se a pena no Código Penal é diferente? É muito menor. Essa análise que a sociedade não tem, essa compreensão que as pessoas em geral não têm. É uma confusão entre o moralismo e a aplicação da lei, né? Às vezes, o cara merece o pior possível, mas não quer dizer que o Estado possa aplicar aquilo. Né? Engraçado, essa discussão da moral com a lei é interessante, porque foi justamente os despachos da filosofia, que foi a moral que se afastar do direito, não foi o direito que se afastar da moral, né? E aí todo mundo vem de fora querer argumentos morais para excesso de lei, para fazer sem entender que existe um sistema. E existem razões para ter, depois de 88, um estado de inocência lá, porque se prendia muito inocente. Tivemos um regime militar muito duro. Tem assim, todo um sistema que é feito. Por que o tributo tem uma norma de ser? Porque o direito civil tem lá a previsão do contrato. Tem uma história por trás disso. A lei não surgiu por acaso. Alguém digo assim, olha, hoje estou a fim de fazer uma lei, vou botar lá o direito de pessoa ser... Tem outras... Você tem quantos anos? Eu, 42. Pronto, tenho 54. Tem outras vertentes a partir de tudo. Óbvio, tem aquilo que é dito, que é publicizado, e tem a verdade real, que muitas vezes não é dita para poder proteger até o próprio. Sim. É mais ou menos o mundo de Matrix. Nós vivemos na ilusão, mas o mundo de Matrix é um pouco pior. Sim. Mas em tese, ou assim, quase verdade, é isso mesmo. Você cria algo para poder regulamentar uma situação prática que acontece, mas assim... É porque não dá para falar. Assim, não, a sociedade sempre vai ter erros, sempre vai ter problemas. Pronto, vou dar um exemplo prático. O malandro, ele vai sempre existir. A exemplo, o golpe da advocacia. Pronto. Sim. Eu tenho um amigo, irmão, Dr. Gustavo Góes, direito empresarial. É meu amigo pessoal. Toda semana o fake dele me manda um número diferente, com a cara diferente. Luiz, tem um como é que ele fala? Tenho informações sobre o seu processo. Aí eu mando, Gustavo, o fake tá mandando de novo pra mim. Meu Deus. E eu boto assim, amigo,
Doutor Gustavo é meu amigo pessoal, não precisa você mandar. E eu bloqueio. Aí na semana seguinte... Vem de novo. Luiz, tenho informações sobre o seu processo. Na verdade, o Estado, eu entendo o que você quer dizer, que sempre iremos criar algo para poder prevenir algo, porque nós vivemos nessa situação da lei de Gerson, que não é do tempo de vocês, claro. Que é de... Um jeitinho. O importante é levar vantagem em tudo. Vocês são jovens pra caramba. Não, mas eu tô próximo a você, viu, A história de Gerson eu conheço. Gerson falou da estação brasileira, não foi? Eu só não vou declarar aqui na rádio. Eu sei a história de Gerson. Você sabe a história de Gerson, mas Gerson fez uma propaganda de cigarro. Isso, de cigarro. Que ele fumava e dizia, o importante é levar vantagem em tudo. Esse cara se acabou pro resto da vida. Porque virou a lei de Gerson. O importante é levar vantagem em tudo. Especificamente em relação a essas questões de fraudes com crimes digitais, tem algumas questões da norma brasileira que dificultam um pouco um controle maior. Por exemplo, tem uma grande discussão sobre essa questão do IP, que é o código que você usa na conexão com a internet. É o que identifica você, a pessoa. Em alguns países do mundo tem um IP fixo. O que é isso? Você, quando você tem seu CPF, se conecta na internet, é sempre aquele IP. No Brasil tem um IP estático. Cada conexão, se você pegar o seu celular agora, botar em modo avião... Mas aí, se você perguntar por quê, é porque o nosso sistema de tecnologia, ele é falho. Não, mas o telefone é avançado demais. A telefonia do Brasil é muito avançada. É o quê, rapaz? Acredite. Acredite que é. Acredite que, e assim, temos capacidade técnica de Você é advogado. Você temos advoga no interior do estado? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Temos capacidade mais longe do interior do estado que você advoga? Que eu advogo? Mais longe... Sul? Não, norte. Campo Alegre de Lourdes. Não. Divisa com Piauí. Teixeira. Não, mas Teixeira no sul, é mais... Juazeiro, de Juazeiro, Barreiras. Lá. Barreiras e Juazeiro, pronto. Você usa que tipo de tecnologia de internet? Eu uso meu telefone, claro. 5G? Não, nem sempre 5G. Mas entenda a coisa, são coisas diferentes. A tecnologia para fazer, por exemplo, esse IP estático que identificaria com todas as pessoas de forma mais rápida e fácil e conseguiria solucionar vários crimes. Você é o primeiro advogado satisfeito com... Não sou satisfeito, não. Não sou satisfeito. Não. A do tribunal... Doutora Cintia, achamos um. Do tribunal, menos ainda. Eu te falo só que existe tecnologia de telefonia que pode melhorar. Beijo pra você. É cliente. Não. Pode melhorar. Achamos o advogado do outro lado. Não, uma coisa. Eu sou um grande crítico, inclusive, agora assim, em relação a crimes digitais. Existem mecanismos hoje possíveis de melhorar. Não é técnico, o empecilho não é técnico, é isso que ele quer dizer. Existe tecnologia para melhorar o sistema. Precisa que a lei mude para que adeque isso e fique mais fácil, fique mais rápido. Você estava falando do IP estático. Essa questão do IP, por exemplo. Sim. Se fosse um IP fixo, você tinha grandes vantagens de identificar muito mais rápido as pessoas. E aí você ia ter a pessoa... Mas aí é o controle do Estado. Mas aí a assim, gente entra naquela seara. mas assim, até essa questão mesmo de fraudes, de crimes digitais, a flexibilização para se ter um número de celular hoje é muito grande. Poderia ter controles mais rígidos que coibiriam. Mas você, a pergunta que cabe é o seguinte, as empresas de telefonia poderiam ser obrigadas a ter mais controles. Mas olha o que você está dizendo. Esse é o dilema, né? A aí gente você quer prevenir, mas a gente não quer controle. controle. A gente recebe tarifaço. Não, mas aí isso. A pergunta que se faz é... Não estou falando de invadir privacidade de ninguém. É ter mais critérios. Até assim, olha, você quer ter uma conta telefone? Mostre sua identidade aqui. Hoje é a maior coisa que tem mais fácil do mundo é fazer uma fraude de identificação facial. Mas entenda. E existe tecnologia para limitar. Você é o seguinte, mas a limitação, aí a gente entra no outro campo. A limitação, a partir do momento que você doutrina, baseado na certeza que você tem que doutrinar e limitar, significa você ter mais controle. Mas que tipo de não limitação é isso? Mas aí que tá, você bota um IP fixo. Ok, tá botando IP fixo, todo mundo tem IP fixo. Aí você diz, não, mas a tecnologia do país, ela funciona a contento. Posso até lhe trazer números que comprovam efetivamente que não funciona a contento. Não. Nós pagamos caro por uma tecnologia defasada. Né? Pra você ter uma o ideia, cabo todo externo. Quando chegou aqui, mas são coisas diferentes. Eu tô entendendo. Há 20 anos atrás, na década de 70 já existia tecnologia celular nos Estados Unidos e nós chegamos aqui em 90. Meu primeiro tijolão foi em 93. 96, por aí. Acho que por aí. É. Então, assim, é muito defasado. Mas a gente pode fazer um controle, 250 milhões de IPs fixos, cada um tendo o seu IP. Vamos falar de grosso modo. Qual a garantia que a gente tem que essa tecnologia vai funcionar a contento se a gente não consegue garantir lá em Barreiras uma internet de qualidade? Mas são coisas diferentes. A questão técnica justamente é totalmente diferente. Mas, uma coisa é a transmissão de dados, outra coisa é a identificação de quem é o usuário. Mas a transmissão de dados
Ok, mas você está tô pensando falando no controle. Não, eu não tô falando só no controle. Eu tô falando assim, ó. Eu como advogado criminalista, tenho muito pavor à palavra controle no sentido de invasão a direitos humanos, invasão a garantias fundamentais. Assim, a preservação das garantias fundamentais é primeiro plano sempre. A questão é, a legislação brasileira é muito defasada em algumas situações, especialmente em relacionadas à tecnologia, que poderiam garantir, sem invadir direitos fundamentais, uma melhor eficiência na prevenção de crimes. É isso que eu estou falando. Tecnicamente é possível. Como tem países menos desenvolvidos que adotam algumas tecnologias que reduzem. Países menores, menos desenvolvidos que adotam. E países mais desenvolvidos também. Mas eu não estou falando... Eu tô assim, quer ver uma coisa? Como é que existe tanto problema de abertura de conta com identificação facial de terceiros? O sistema de identificação facial é muito bom. Mas aí você vai partir da premissa é o seguinte, a premissa a fraude não podia ser tão grande. Mas dava para o banco ter um controle maior. Dava para a empresa ter um controle maior. O que a gente tem que entender é o seguinte, a gente está falando sobre... A gente acaba caindo num campo chamado democracia. Sim. E quando você perpassa por isso, você entende o seguinte, qual é o principal país do mundo? Como é que ele trabalha em relação a isso? Como é que ele trabalha em relação à prevenção de fraudes por IA? Tem uma forma chamada modernização. Ok, eu acho que esse é o caminho prático. Quando você pensa, pelo menos vejo eu, quando você pensa que a forma é você doutrinar, é você criar um mecanismo de impedimento. Não impedimento. Acabou. Porque quando você bota um IP fixo, pronto, todo mundo tem IP fixo. Isso é uma sugestão, tá? Não, mas eu tô falando de várias questões aqui. É por isso que ele está entrando nesse campo democrático. São várias coisas. É um impedimento. Qual é o salutar? O salutar é o Estado criar. Por que IP fixo sem impedimento? Porque a partir do momento que eu tenho IP fixo, você está dizendo o seguinte, olha, a melhor forma de você garantir que ninguém burla ninguém, você tem um IP fixo. Não, eu não falei isso. Eu falei algumas coisas bem diferentes disso. Vamos lá. Sobre IP. O IP é o código que vincula você a uma conexão e ele identifica em relação à conexão. Certo. Tá? Assim, por exemplo, uma situação de uma fraude praticada pela internet. A velocidade que se identificaria a pessoa com o IP fixo sairia de dias para horas. Isso muda muito. VPN não mudaria nada. Não, VPN não mudaria nada. Beleza. Então a gente cai na Mas calma. Deixa eu só pedir uma licença para você pelo seguinte, meu tempo estourou. Tranquilo. Eu gostaria de continuar esse assunto porque muito me interessa, mas meu tempo estourou. Eu quero agradecer a presença de vocês. É assunto. Aliás, eu vou pedir para Dalmi para a gente voltar nesse assunto. Vamos falar sobre crimes digitais. Crime digital interessante. É uma coisa assim, é uma discussão que eu acho que é uma discussão que acaba sendo muito mais do que acalorada, acaba sendo real, porque a advocacia precisa discutir isso. Excelente. Essa parte de reconhecimento facial mesmo, é possível que as empresas adotem tecnologias mais eficientes, porque algumas têm, outras não têm. E os que não têm, colocam a população em fragilidade, em exposição. Mas aí a gente volta a discutir esse assunto e eu tenho que encerrar o programa, senão eu não trago aqui. Muito obrigado, doutora Cíntia. Doutora Cíntia, é isso? Muito obrigado, doutor Gustavo. Muito obrigado, doutor Hugo, pela presença de vocês na Rádio Alba. O programa está registrado para todo mundo que quiser acompanhar, quer fazer sua manifestação, faça, mande para a gente seu e-mail. Está aqui gravado lá no YouTube. Obrigado pela presença de vocês. Até um próximo programa. Faço questão que a gente possa falar mais sobre tributo, que a gente possa falar mais sobre direito criminal, que a gente possa falar mais sobre compliance, governança. Acho que assuntos que não faziam parte da advocacia, mas que hoje estão tão presentes no dia a dia. Falar sobre reforma tributária. Reforma tributária. Tema do momento aí. Ano que vem não tem problema. Esse tema é pior do que falar sobre identificação facial. Gente, vou ficar por aqui. Lembrando que na minha produção eu tenho Bartila Cardoso, na direção de imagens e programação Jorge Cordeiro, direção geral da Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba, jornalista e publicitária Michele Gramacho, na produção da AB Bahia Dalmir Campos e na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Ivana Bastos. Até o próximo programa. A todos um grande abraço. Tchau. www.radioalba.org.br, uma emissora da Assembleia Legislativa da Bahia. A voz do Legislativo Baiano, agora para o Brasil e o mundo.